Olá, me chamo Jennifer Santos, sou aluna do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru e, em conjunto com o professor Jefferson Goulart, estaremos apresentando hoje, neste terceiro simpósio brasileiro sobre cidade, paisagem e a natureza, o trabalho intitulado O papel da política habitacional da Coab Bauru na produção do espaço urbano. Vale dizer de início que o conteúdo e os resultados parciais que serão aqui apresentados resultam de pesquisa de iniciação científica realizada com o apoio da FAPESP. Bom, o problema urbano habitacional brasileiro vem de longa data, mas só adquiriu o status de política estatal de provisão de moradias a partir de 1930, através dos IAPs e da Fundação da Casa Popular. Apesar dessas iniciativas se demonstrarem erráticas e ineficazes na resolução do problema habitacional, elas serviram para a reestruturação da política habitacional que surgiria em torno da complexa rede institucional composta pelo Banco Nacional de Habitação, BNH, o Sistema Financeiro de Habitação, SFH, e pelas companhias de habitação popular e agências similares. A estrutura financeira do BNH combinava recursos originários do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, SBPE, que eram direcionados ao financiamento de habitações para as classes média e alta, e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que nesse caso aplicava-se no financiamento de habitações populares. Para isso, o público atendido foi segmentado em faixas de renda, sendo o mercado popular aquele cujas famílias tinham rendimento mensal de até 3 salários mínimos. Posteriormente, esse limite foi aumentado para até 5 salários mínimos. Cada segmento era atendido por um agente específico e, neste caso, a atuação competia às companhias habitacionais. Apesar do discurso social, o sistema priorizou cada vez menos as demandas habitacionais desses segmentos menos favorecidos do mercado popular, se caracterizando por uma série de distorções que eram visíveis no seu caráter elitista e concentrador de renda. Além disso, o fato do BNH ser um banco em si já era uma contradição, pois exigia padrões econômicos sustentáveis, ou seja, ele precisava de um público financeiramente capaz de acompanhar as regras do jogo, fazendo com que retornassem os recursos investidos. Vale dar um especial destaque ao fato de que, no centro da lógica capitalista, a habitação e a terra revelam-se como mercadorias, mas não como uma mercadoria qualquer, mas sim uma mercadoria de especial importância, regida aí pelas lógicas do mercado imobiliário. Então, desse modo, a propriedade privada do solo urbano faz com que a posse de uma renda monetária seja requisito indispensável para a ocupação do espaço urbano. No que diz respeito à justificativa da pesquisa, este trabalho ele seria pouco original se tratasse da política habitacional do período do BNH na escala das grandes cidades, capitais e regiões metropolitanas. No entanto, ele direciona o olhar para o desenvolvimento urbano de Bauru, que é uma importante cidade média do interior paulista. Além disso, a inexistência de estudos específicos sobre a Coab Bauru ratifica a relevância e a originalidade temática. Ainda, a dimensão da produção habitacional e as escolhas locacionais da Coab Bauru são dados relevantes para compor os conhecimentos urbanísticos. Finalmente, as pesadas denúncias de desvio e corrupção que cercam a companhia colocam em perspectiva a sua anunciada extinção em um futuro próximo. E esses 3 pontos ajudam a justificar a importância e a relevância temática dessa pesquisa. Dessa forma, o principal objetivo deste estudo é analisar o papel da Coab Bauru na produção do espaço urbano local, com o intuito de contribuir com os estudos urbanísticos sobre o desempenho das companhias habitacionais, especialmente no contexto de cidades médias do interior paulista. Trata-se, então, de pesquisa qualitativa com mensuração quantitativa. Para isso, foram combinados diferentes procedimentos metodológicos. Na etapa de revisão da literatura, obteve-se amparo teórico-metodológico e analítico sobre a política habitacional do modelo BNH, o papel das Coabs em geral
e as transformações morfológicas do tecido urbano de Bauru a partir da década de 60. De outra parte, foram realizadas pesquisas nos arquivos da Coab Bauru. Nessa etapa, foram articulados 2 recursos metodológicos. O primeiro foi a catalogação quantitativa da produção de unidades habitacionais, com base nos dados extraídos do gerenciador eletrônico de documentos da Coab Bauru. O segundo, produção de base cartográfica, situando territorialmente os conjuntos habitacionais na malha urbana. No que diz respeito aos resultados alcançados, a gente começa percebendo que a transição entre as décadas de 1950 e 60 confere registros importantes para a compreensão dos rumos tomados pelo município de Bauru a partir de então. Isto porque, naquele período, a taxa de urbanização do município já alcançava 91,4% e desde 1940, segundo o IBGE, já se incluía entre as 50 cidades mais populosas do país, com uma população urbana que já ultrapassava a rural. Nesse contexto, tornam-se mais enfáticas as políticas nacional desenvolvimentistas na esfera nacional e iniciam-se em São Paulo as discussões sobre o caos urbano gerado pela concentração industrial, o que levaria ao projeto de interiorização do desenvolvimento. Em 1964, é instaurado o golpe militar e criado o Banco Nacional de Habitação, dentro do modelo institucional do Sistema Financeiro de Habitação. 2 anos depois, como importante braço do BNH, é criada a Coab Bauru pela Lei 1222 de 1966. Já na década de 70, observa-se uma expressiva expansão da mancha urbana da cidade, sendo os projetos habitacionais produzidos pela Coab fatores estimulantes desse processo. Em 1980, na chamada década perdida da economia brasileira, vivenciou-se a crise do modelo institucional do sistema financeiro de habitação. Essa crise culmina com a extinção do BNH em 1986. Todas essas conjunturas político-institucionais são fundamentais para entender como foi se estruturando o tecido urbano de Bauru a partir da segunda metade do século XX. Assim, até meados dos anos 80, a abertura de importantes vias, como a Avenida Getúlio Vargas, Nações Unidas, Duque de Caxias e a Avenida Rodrigues Alves, na porção centro-sul da cidade, junto com as tentativas de atrair uma dinâmica industrial para a cidade, e a produção habitacional da Coab Bauru serão os principais vetores de crescimento urbano. A exemplo das demais companhias de habitação, a Coab Bauru é uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos e integra a administração pública indireta do município. Ela atuava como agente financeiro de operações a partir dos recursos advindos do FGTS. Na maioria dos casos, para a construção de conjuntos habitacionais, a Coab atuou sobre a regra geral de comercialização baseada na promessa de compra e venda, ou seja, a Coab Bauru, no papel de promitente vendedora, obrigava-se a vender o imóvel ao mutuário, promitente comprador, ao final do cumprimento das condições de financiamento. Ao todo, foram construídos 27 conjuntos habitacionais em Bauru, que somam juntos 15.420 unidades habitacionais. Tais conjuntos foram majoritariamente produzidos na forma de habitação unifamiliar horizontal, com casas-térreas em alvenaria de tijolos, isoladas nos lotes ou geminadas 2 a 2. A maneira de lotear consistia no modo tradicional, então através da contratação de empresas, ou no sistema de mutirão. No mapa é possível observar que os projetos foram implantados em sua maioria nas bordas da cidade, no amplo arco que cobre as regiões leste, norte e oeste. Em todos os casos, o que persiste é a distância física entre o local onde esses empreendimentos estão implantados
e o centro da cidade. Essa distância é bem demarcada por grandes barreiras físicas, que dificultam e limitam o acesso à cidade. Também é facilmente percebido que as regiões sul e central, áreas historicamente privilegiadas de Bauru, com melhores condições de infraestrutura e equipamentos urbanos, foram preteridas durante as escolhas locacionais para os empreendimentos de habitação social. O único projeto implantado nessa porção sul do município, que é esse 13, o Mutirão Carmen Carrijo Coube, é também, por curiosidade, o menor de todos os projetos realizados pela companhia em Bauru, e ele foi loteado através do sistema de mutirão. Desse modo, com exceção da Zona Sul, o crescimento da cidade em direção às demais regiões foi rigorosamente impulsionado pela produção desses núcleos habitacionais nas franjas da cidade. Alguns desses conjuntos, embora à época de sua inauguração estavam distantes e isolados, acabaram sendo abraçados posteriormente pelas ocupações das áreas adjacentes, que foram estimuladas pela chegada de infraestrutura e equipamentos públicos demandadas por esses conjuntos. É possível observar isso muito facilmente se compararmos os mapas. Os dois primeiros conjuntos construídos ali no período de 1961 e 1970, eles estavam completamente desarticulados. E a partir do momento que a mancha urbana começa a se expandir, motivada ainda pela produção habitacional da Coab, eles começam a ser englobados pelo entorno, que já é o que pode ser mais facilmente visualizado nos mapas de 1981 em diante. Enquanto conclusões, constata-se que o expressivo volume da produção habitacional da Coab Bauru a caracterizou como uma das principais companhias habitacionais do estado de São Paulo, de modo que ela foi adquirindo maior robustez. Foram mais de 64 mil unidades habitacionais produzidas em 84 cidades, algumas além do entorno regional mais próximo de Bauru. Sua incontestável importância ainda está na indução da sua produção habitacional, que motivou notórios impactos na expansão urbana da cidade de Bauru, observada pelos vetores de crescimento. Por fim, os critérios locacionais adotados pela Coab Bauru serviram para a manutenção de vazios urbanos remanescentes e contribuíram significativamente para a reprodução das dinâmicas mercadológicas de ocupação do solo, na qual foi reafirmada a clivagem centro-periferia, reforçando as desigualdades sociais explicitamente imperantes no nível do espaço. A companhia está operacionalmente inativa há mais de 2 décadas, exercendo atualmente apenas atividades administrativas relativas à carteira de mutuários e à retomada e comercialização de imóveis inadimplentes. Nos próximos slides, é possível verificar as referências bibliográficas que serviram de embasamento para a realização deste trabalho. Obrigada pela atenção.